né? E a percepção sobre os erros de gestão estão começando a ser vistos agora. Quando a gente fala dos erros de gestão, vocês perguntaram quais são, quando a gente tem uma crise, a gente precisa fazer uma gestão de crise, mapear quais são os riscos e tentar dirimir o máximo possível esses riscos. Você tem que ter um planejamento estratégico para a União, tático para os estados e para os municípios, uma estratégia operacional. Você teria que mapear a quantidade de hospitais. Tem vários hospitais fechados no Brasil todo que poderiam ter sido abertos. Tem várias vilas olímpicas que foram montadas para a Olimpíada e que poderiam ter sido usados como hospitais, tentando diminuir o custo com os hospitais de campanha. Essa cadeia de comando, sendo, no caso, o ministro da Saúde um dos ministros envolvidos dentro de uma crise que envolve vários outros ministérios, ele deveria ter feito uma cadeia de comando de indicadores e de plano estratégico para todos os governadores a partir do clima que cada um tem, a partir do número de população, a partir do número de leitos. Tudo isso deveria ter sido mapeado há 4, 5 semanas. Por que está demorando tanto para mapear isso? Eu acho que o presidente está começando a perceber que muitos discursos, a gente sabe que é uma crise sem precedentes, mas esse Ministério da Saúde deveria estar mais preparado, com mais informações a respeito de tudo. E se tivesse acontecido isso, os governadores não teriam tomado tanta frente e hoje a gente não teria crises como as que estão acontecendo, né? Do Dória, por exemplo, a gente está vendo o número de carreatas se multiplicando em São Paulo, com um pedido até de impeachment de um governador que não precisaria estar acontecendo se o Ministério da Saúde tivesse atuado em conjunto com outros ministérios, fornecendo subsídios para tomada de decisões pontuais, não fechar mais de 4.800 municípios que sequer foram contagiados e acabar com a economia do jeito que está acontecendo. Na verdade, o governo Jair Bolsonaro, em nenhum momento, ele fala em segundo plano. Ele coloca no mesmo patamar a preocupação com a pandemia. E quando a gente fala pandemia, a gente pensa em vidas, né? Perdermos vidas aqui. E do outro lado, as pessoas pensam em economia, mas na verdade o presidente Bolsonaro, ele coloca vidas versus vidas aqui também. E quando a gente fala de economia, a gente fala sobre uma possível... Acabei de receber um número aqui sobre que o número de desempregados no momento são mais de 10 milhões por conta da pandemia. Se prevê mais 10 milhões de desempregados. Eu acho que muitas vezes o presidente Bolsonaro é mal interpretado na sua comunicação. Ele tem feito, inclusive, comunicados em redes nacionais dizendo que quando a gente fala em desgaste da economia, a gente fala em desemprego. E quando a gente fala em desemprego, recessão e etc., segundo o Lancet Global Health, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a gente tem aí que para cada ponto percentual que o desemprego sobe, meio ponto percentual sobe a mortalidade. O presidente é um guerreiro, o presidente é uma pessoa que tem contato com o público, que tem ouvido através das redes sociais, que acaba sendo um contato direto, a preocupação com o desemprego. E esse desemprego que gera desnutrição, que gera morte através da fome. O presidente já aprovou, né, com um projeto enviado para a Câmara, uma ajuda de, o pessoal fala R$600, mas na verdade é de R$1.800 dividido em 3 vezes, até R$3.600 por família também dividido em 3 vezes. Mais de 4 milhões, quase 5 milhões de pessoas já receberam essa ajuda e existe uma estimativa de nós ajudarmos 54 milhões de brasileiros. Fora 1,2 milhão que estão sendo colocados a mais no Bolsa Família, além dos 14 milhões que já existem no Bolsa Família. Então, se a gente está falando aí de 54, mais 14 milhões, 68 milhões, mais 1,2 milhão, quase 70 milhões de brasileiros que o presidente Bolsonaro quer ajudar. Mas uma ajuda do Bolsa Família ou de até R$1.200 por família, a gente sabe que não é um valor que vai matar a fome, mas não é um valor suficiente para as pessoas viverem bem. Então, a preocupação com o Bolsonaro é com as vidas. Carol. Eu que agradeço, muito obrigada. Só queria completar que mais de 700 bilhões já foram assim, gastos nessa crise do coronavírus, podendo chegar até 1 trilhão. Então, o governo vai fazer tudo o que for necessário para poder salvar vidas. Obrigada, deputada.